Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz e misericórdia neste dia sejam sobre a tua vida. Hoje nós vamos aqui ainda dar continuidade ao assunto a respeito do jejum. Estamos explorando bem esse assunto e agora estou fazendo uma revisão em alguns personagens bíblicos que jejuaram e obtiveram resultado do seu jejum. Nós estamos falando a respeito do poder transformador dessa arma letal no reino espiritual, que é o jejum. É uma arma mortal contra o inimigo e a favor de quem jejua. E no conteúdo de hoje nós vamos nos inspirar na vida do profeta Elias. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e é sempre uma honra ter você aqui comigo no meu canal. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, está escrito assim, abre aspas, então se levantou e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Fecha aspas. Aqui estamos falando do jejum de 40 dias de Elias, o profeta. E no final do vídeo, você já sabe, mas eu quero te lembrar que nós estaremos orando, por isso já quero te pedir para permanecer no vídeo até o final, para receber a minha oração, abençoando o seu dia, abençoando a sua noite, abençoando a sua vida, a sua família, as suas finanças. Fica firme aí, porque Deus tem coisa maravilhosa para você nesse dia, através deste conteúdo hoje. Antes de entrarmos mais profundamente no assunto, eu quero expressar a minha gratidão a você que é inscrito aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, é só clicar no botão vermelho e clicar. A inscrição é gratuita. Você clica no botão vermelho, clica no sininho para ativar as notificações e seleciona a palavra todas. A inscrição é gratuita, o conteúdo é gratuito entre aspas, por quê? Porque ele é patrocinado pelos anunciantes, patrocinado pelos assinantes aqui do canal, são membros apoiadores do canal, se tornaram membros assinantes. Eu quero agradecer você demais por acreditar no nosso ministério aqui no YouTube e se tornar um patrocinador para que esse conteúdo chegue de graça aos demais coleguinhas. E você também pode nos ajudar, é só apertar o joinha, dando uma curtida nesse vídeo. Você pode também enviá-lo ao seu grupo de WhatsApp e de Facebook, vai nos ajudar demais. E também me ajudar aqui a orar pelos pedidos de oração que são colocados aqui. Você pode colocar o seu pedido de oração, mas qualquer pessoa que tenha liberdade de clicar em responder e também orar com você. Somos aqui uma grande família, somos uma grande e poderosa corrente de fé, de oração e de resultado. E se você já recebeu bênçãos por causa das orações feitas aqui no canal, por favor, conte o seu testemunho aqui nos comentários. Isso vai nos ajudar, vai nos animar a continuar a fazer aquilo que fazemos. E agora vamos entrar já no nosso tema. Eu quero aqui, para falar da vida de Elias, falar do jejum como fonte de força espiritual. Jejum como uma fonte de força espiritual. Elias, ele encontrou força no jejum para caminhar até o Monte Horebe. E não foi uma caminhada pequena, não. Foram 40 dias caminhando de dia e de noite. 40 dias de caminhada não é pouca coisa, mas aqui dá a entender que Elias não estava ali correndo, ele estava caminhando, parando, caminhando e parando, até mesmo por causa da distância entre a terra de Israel e o Monte Horebe. Ele não foi rápido, ele foi andando, todos os dias andando um pouco, mas sempre caminhando 40 dias e 40 noites, sustentado pelo pão, pela água que havia recebido dos anjos. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito o seguinte, abre aspas, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, fecha aspas. Eu já tive experiência de jejuar e ser alimentado por anjos, já tive essa experiência 2 vezes. Jejuns prolongados atraem uma manifestação tremenda do mundo espiritual. O apóstolo Paulo, ele também falou sobre o poder do jejum lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, abre aspas, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, fecha aspas.
E aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 27, nós podemos perceber com clareza que o apóstolo Paulo ele faz a diferença entre passar fome e jejuar. Eu vou ler outra vez o texto para vocês. Abre aspas. Em trabalhos e fadigas, vírgula. Em vigílias muitas vezes, vírgula. Em fome e sede. Tá bom? Mas em seguida, depois da vírgula, ele diz, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Fecha aspas. Ele aqui está falando dos sofrimentos que ele sofreu ali no ministério, né? E também fala do sofrimento que ele imprimiu em si mesmo. Porque o jejum não é um sofrimento que você sofre, é um sofrimento que você imprime, você se oferece como sacrifício vivo, é santo e agradável a Deus, que é um culto racional, é uma decisão, está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Quem escreve essa carta aos Romanos? O próprio apóstolo Paulo, que está falando aqui aos Coríntios, que ele, muitas vezes, ele esteve em trabalhos e fadigas, que ele esteve em vigílias, em fome e sede, mas também em jejuns. Jejum não é passar fome, querido. Jejum não é passar fome, querida. Jejum é comer alimento espiritual. Jejum é comer pão da mão dos anjos. Elias recebeu pão e água da mão dos anjos e ele caminhou 40 dias e 40 noites naquele deserto. E ele caminhou 40 dias e 40 noites naquele deserto. Preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus é o mesmo, o mundo espiritual é o mesmo, os anjos são os mesmos. O que mudou? Mudou é que nós estamos vivendo um estilo de vida aquém do que a Bíblia relata na vida desses homens e mulheres. Nós precisamos jejuar como Elias, precisamos jejuar como Jeremias, jejuar como Isaías, jejuar como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, como Ana. Precisamos jejuar como Neemias, como Esdras. Nós precisamos praticar os mesmos princípios espirituais que esses homens e mulheres de Deus praticaram. Deus não mudou. É a nossa prática que mudou. A nossa religião ela tem sido vã, muitas vezes, porque ela é uma falácia, ela não passa das palavras. Nós falamos de amar o próximo, mas precisamos mais do que falar, precisamos abrir a mão para o próximo. Nós falamos de jejuar, mas nós precisamos fazer mais do que falar. Precisamos nos abster da comida em consagração a Deus. Falamos em amar o Senhor e nos dedicar à obra de Deus. Nós precisamos mais do que falar, precisamos ser fiéis ali na nossa congregação, toda semana, contribuindo, trabalhando, sendo obreiro, sendo obreira. Meu irmão, temos que sair do discurso e cair para dentro da atitude. Tome uma atitude na sua vida. Você que tem ouvido o Evangelho já há tanto tempo e ainda não se batizou nas águas. Você ainda está discutindo. Ah, mas a minha religião fala isso. A minha religião fala aquilo. A outra religião fala isso. Teologicamente, meu irmão, é uma questão de obediência. Jesus Cristo não é de nenhuma religião. Jesus Cristo não é evangélico. Ele não é católico, não é espírita. Jesus Cristo não é esotérico. Ele é simplesmente Jesus Cristo. E ele disse, não foi ninguém que disse, ele disse, quem crer em mim e for batizado será salvo. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aqui ele já fala do batismo nas águas, engrenando no batismo com o Espírito Santo, dizendo, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então nós precisamos entender que a atitude, ela vale mais do que 1000 palavras. É importante falar? Sim. A Bíblia manda declarar? Manda declarar até descer ao coração, mas essa declaração, ela vai ter que virar coisa, ela vai ter que virar uma substância, ela vai ter que virar uma atitude. Então você que tem ido à igreja, tem ouvido o Evangelho, o que te custa ser batizado? Fala comigo. O que custa? Batismo dura 4 segundos. O batismo, ele dura 4 segundos. O pastor vai te descer na água lá e dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te coloca ali, não dura nem 4 segundos. O que te impede? É a barreira religiosa.
A barreira religiosa do apóstolo Pedro manteve ele fora de um grande propósito de Deus, quando ali na casa de Simão o curtidor desce aquele lençol com animais imundos e a voz de Deus diz a Pedro: Pedro, levanta-te, mata e come. E ele diz: de jeito nenhum, não vou fazer isso não, Senhor. Meu irmão, para com isso. Se Deus aparece e diz assim, faça isso. Se Jesus está dizendo, quem crer e for batizado será salvo, quem é você para dizer, não vou fazer isso não, Senhor, eu vou seguir minha religião? Não faz isso não, queridos. Arrependa-te dessa atitude e decida. Vai lá, procura o pastor da igreja mais perto da sua casa, ou o pastor da igreja que você está indo, ou aquela pessoa na casa onde você tem ido na célula, no grupo de convívio, no grupo de crescimento, e fala assim, eu quero me batizar, eu quero cumprir a justiça do reino de Deus. Ah, pastor, mas eu já fui batizado quando era criança, mas não tem nenhum versículo na Bíblia, nenhum para remédio, nenhum versículo para poder fundamentar o batismo infantil. O próprio Jesus Cristo, que nem mesmo precisava ser batizado, ele foi batizado somente para cumprir a justiça do reino de Deus, ele foi batizado com 30 anos. Ele não precisava ser batizado, ele foi batizado para deixar uma palavra, um recado para mim e para você hoje. O batismo é uma decisão pessoal, porque a água do batismo, ela não salva. O que salva é a graça mediante a fé. E a fé que nós descemos aquelas águas, crendo que ali está sendo sepultado com Cristo, nosso velho homem, e que um novo homem, uma nova mulher irão surgir e viver uma nova vida a partir daquilo ali. Nova vida essa que se torna eficaz no momento em que você também recebe o batismo com o Espírito Santo. Lembrando que você pode às vezes ser batizada com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Isso aconteceu lá em Atos capítulo 10, aconteceu com o nosso querido irmão Cornélio, Pedro estava ali ainda pregando e de repente o Espírito Santo já desceu e já batizou todo mundo no Espírito antes de ser batizado nas águas. Mas a regra, pegando a palavra de Jesus lá em Marcos 16, é: quem crê, você já crê, porque senão você nem estaria aqui me escutando, e for batizado, será salvo. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, a salvação ela é operada não pelo batismo. O batismo é a prova física de que você realmente creu no Senhor. E à medida que você dá essa prova de fé, o poder do Espírito Santo vem sobre você e gera uma nova criatura, um novo nascimento dentro do teu coração. Então aqui nós vimos o jejum como força espiritual e relembrando que o apóstolo Paulo faz a diferença entre passar fome e sede e também em jejuar. Agora, se você não tem comida, se está aí começando a passar fome, pode declarar um jejum que a sua escassez de alimento já vai virar um jejum, aí você não vai sentir nem fome, você vai sentir o poder de Deus e a visitação dos anjos aí na sua casa. Escreve para mim aí nos comentários a seguinte frase: o jejum não me enfraquece, ele me fortalece para as batalhas espirituais. Escreve para mim: o jejum não me enfraquece, ele me fortalece para as batalhas espirituais. Lembrando que você pode também tirar um print aí dessa tela com essa frase e postar lá nos seus stories e marcar @PR Antônio Cirilo e nós vamos repostar o seu post. Você está escrevendo aí para mim? O jejum não me enfraquece, ele me fortalece para as batalhas espirituais. E o segundo ponto aqui que eu quero abordar é o jejum conectado com a revelação divina, o jejum e a revelação divina. O profeta Elias, ele ouviu a voz suave, aquela voz delicada de Deus lá no Monte Horebe, aquele ciclo suave, aquela voz suave. E lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, abre aspas, e depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Esse ciclo era a voz do Senhor. E ali a voz perguntou para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias então fez ali as reclamações, Deus manda ele voltar. Ou seja, caminhou de novo de volta, gente? E encontrou Eliseu, ungiu Eliseu profeta em seu lugar.
Lá no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, ele teve visão enquanto ele jejuava, lá no telhado da casa de Simão, o curtidor, conforme eu até citei aqui já. Isso levou ele até a casa de Cornélio, pregou o evangelho, Cornélio foi batizado com o Espírito Santo e em seguida batizado nas águas, Deus se move, aleluia. Pedro estava jejuando e de repente veio sobre ele um êxtase. É muito gostoso. Quando você está jejuando, vem sobre você esse êxtase. É tipo uma embriaguez, assim, é como uma anestesia na sua alma, no seu espírito. Você não está nem dormindo, nem acordado, você está lúcido, está ali nas suas faculdades mentais, elas estão lúcidas, mas você é como se entrasse num ambiente espiritual maravilhoso. Já tive essa experiência várias vezes, é tremendo. Amém, queridos? Escreve para mim aí nos comentários a seguinte frase: o jejum afina os meus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Escreve aí para mim, por favor: o jejum afina os meus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. O jejum afina os meus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Enquanto você vai escrevendo, eu quero pedir a você que ainda não apertou esse joinha aí, ainda não curtiu, já curte o vídeo aí para mim, me ajuda aí, dá uma curtida nesse vídeo, né? Você que não apertou nessa setinha aí do lado do joinha, tem uma setinha para você mandar o vídeo no grupo do WhatsApp, para mandar o vídeo lá no grupo do Facebook. Assim que terminar aqui a ministração, eu quero pedir a você para fazer isso, tá? Agora só dá o joinha aí, já tá bom. Você que não inscreveu também, assim que terminar o vídeo, você vai lá no botão vermelho, clica, torne-se um inscrito gratuito. É gratuito, gente. E me ajuda tanto, me dá essa força aí. Dá uma clicada no botão vermelho, aperta, clica no sininho, clica na palavra todas. Vamos junto aqui formar uma grande comunidade. Ainda esse ano eu quero ultrapassar 500 mil ovelhas aqui no YouTube. E você me ajuda muito se fizer a sua inscrição e também se compartilhar esse canal com seus amigos. Se tem sido bênção para você, vai ser bênção também para outras pessoas. Continua escrevendo aí para mim: o jejum afina os meus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Vamos em frente enquanto você vai escrevendo. Eu quero falar agora, por último, do jejum e a nossa missão. Após o jejum, o profeta Elias, ele foi renovado e ele recebeu instruções claras a respeito da sua missão. Elias, ele teve um ministério muito difícil, porque Elias começou o ministério dele no peito e na raça. Quantas pessoas que você conhece que começaram o ministério no peito e na raça, pela fé, né? Tem pessoas que são chamadas para o ministério, outras almejam o ministério. E o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, não é errado uma pessoa almejar ser um homem ou mulher de Deus e lutar por aquilo. Está totalmente certo. Elias foi assim. Elias conhecia a palavra de Deus, que está escrito que se a nação de Israel pecasse e se tornasse uma nação idólatra, que Deus fecharia o céu e que não daria chuva. E ele então resolveu no peito e na raça ir lá encarar o rei Acabe, dizendo: assim diz o Senhor, não choverá segundo a minha palavra. Ele não diz segundo a palavra de Deus. Ele foi, encarou, chamou para o pleito. Só que quando o negócio funcionou, que o céu cerrou, que a chuva não veio, aquilo ali gerou uma reação em cadeia, porque todo o estado de Israel daquela época começou a perseguir Elias, a Polícia Federal daquela época, a Guarda Real, né? O exército, a Jezabel, o rei, todo mundo perseguindo Elias. Aquilo veio sobre ele, caiu sobre a cabeça dele, e ele logicamente se escondeu, Deus escondeu ele, mas ele começou a desenvolver um ministério assim, sempre reclamando: Senhor, só eu fiquei, de todos os profetas, todo mundo se prostituiu espiritualmente, foi comer da mesa de Jezabel. Tanto é que lá no Monte Carmelo, ele mata quase 700 profetas falsos. Quem são aqueles profetas? Eram antes profetas do Senhor que se renderam ao Estado de Israel naquele momento e se tornaram profetas de Baal, queridos. E aí a reclamação de Elias é: só eu restou de todos os profetas.
né? Tinha aqui 800, só sobrou eu. Aí Deus fala, não, Elias, ainda tem 7.000, que está escondido nas cavernas lá. Obadia escondeu uns 50 ali, mais uns 50 lá. Ainda tem 7.000 que não se dobrou a Baal. Você não está sozinho. Mas eu digo assim, que o fato de Elias encarar essa bronca, né? Ele encarou uma bronca mesmo. Ele bateu de frente com o establishment daquela época. É como se hoje eu chegasse lá na presidência da República e enfrentasse o presidente da República, enfrentasse o judiciário, enfrentasse o STF, enfrentasse o Xandão, enfrentasse todo mundo e batesse de frente. Foi isso que Elias fez. E aí viesse contra mim tudo, né? Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário, tudo, Presidência da República, a ABIN, viesse tudo em cima de mim. É isso que aconteceu com Elias, não foi pouca coisa. Não, por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo que Elias ele ficava reclamando, imagina a pressão sobre a vida desse homem de Deus. Né? Imagina a pressão sobre Elias, o Estado de Israel inteiro procurando ele. Deus escondeu ele ali na beira do riacho de Querite, onde ele bebia do riacho, e os corvos tiravam carne da mesa de Acabe, do rei, e levavam e alimentavam o profeta. Secou o riacho, Deus o envia a Serepta, dá ordem a uma viúva que o alimente. Ali ele faz milagres ali em nome de Deus. Mas depois de tudo isso, de 3 anos e meio morando em Serepta com aquela viúva, Deus manda ele voltar e enfrentar os antigos colegas que se prostituíram, que se desviaram e estavam ali comendo da mesa de Jezabel, porque só lá que tinha comida. Só lá que tinha comida. Os pastores daquela época, os profetas daquela época, tinham se desviados para poder tirar proveito da situação. Mas haviam 7.000 que não se dobraram naquele momento. Então, aqueles quase 800 homens, né, 400 profetas de Baal, 350 de Astarote, eles estavam ali vivendo a conveniência do momento. Mas Elias, então, depois de 3 anos e meio na casa da viúva, ele é enviado de volta pelo próprio Deus para enfrentar lá no Monte Carmelo os profetas de Baal e de Astarote. E ele, então, todo mundo conhece a história de Elias ali, que ele faz o altar, restaura o altar do Senhor com 12 pedras não lavradas, ele coloca os animais ali do sacrifício, faz um córrego, um rego em volta do altar, derrama água, que era a escassez do momento, era água, então ele oferece a Deus. Nós sempre devemos oferecer a Deus aquilo que é a nossa escassez. Amém? Está precisando de dinheiro? Oferta dinheiro. Está precisando de amor? Oferta amor. Sempre aquilo que está escasso a você deve ser o material da sua oferta ao Senhor. Então ali Deus envia o fogo, Deus ali confirma o ministério de Elias, o coração do povo se volta para o Senhor, ele ali faz ali um extermínio daqueles profetas de 700 pessoas, mas depois disso uma única mulher, Jezabel, dizendo assim, mas eu vou pegar esse Elias, lá vai Elias de novo, fugir de novo. Ou seja, aí ele foge e é nesse episódio da fuga é que o anjo aparece para ele no deserto, dá a ele pão e água, e ele caminha jejuando 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Chegando no Monte Horebe, Deus então fala com ele através de um ciclo suave, que é o texto que nós lemos aqui, e diz assim, Elias, volta e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Então, depois de 40 dias de jejum e 40 noites, ele recebe essa instrução para a sua missão. E qual é a instrução de Deus? Volta para trás, não foge, encara, que eu vou te dar a vitória. E aí o Senhor disse a ele, volta ao teu caminho, porque o Senhor disse a ele especificamente, 1 Reis 19:15, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Sim, do caminho de onde você veio, você vai voltar. Não tem nada aqui em Horebe para você não. No caminho que você veio, tu vai voltar. Né? Por exemplo, no caso do apóstolo Paulo, o jejum e a conversão de Paulo foram seguidos por um chamado missionário. Né? Deus, após um jejum, ele sempre te dá uma tarefa. Mesmo que a tarefa seja, volta para aquele lugar que você não deveria ter saído. E aqui, irmãos, eu não estou falando mal de Elias, imagina. Elias foi levado para o céu vivo. Deus não é vingativo. Deus, ele lida conosco, ele lida com as nossas deficiências, com os nossos vais e vens, né? Com os nossos altos e baixos, com os nossos louvores e até com as nossas murmurações, mas Deus não é vingativo, Deus não está chateado, né?
Deus não é esse Deus mau, igual a gente muitas vezes pinta. Nós nivelamos Deus por aquilo que nós somos. Deus é bondoso, a sua misericórdia dura para sempre. A sua bondade, a sua misericórdia vão de geração em geração. Confie em mim. Você que já tentou muitas coisas que não deu certo. Pastor, já tentei isso, não deu certo. Tentei aquilo, não deu certo. Confia no Senhor. Vamos cair para dentro do jejum. Vamos confiar que o Senhor vai nos dar direção. Na verdade, Deus já tem nos dado direção. É nós que não estamos ouvindo, porque estamos com os ouvidos entulhados de tanto barulho desse mundo, de tanto barulho de nós mesmos gritando em nosso próprio ouvido, mas o jejum vai limpar os nossos ouvidos. Escreve para mim aí nos comentários. O jejum me prepara para a missão que Deus tem para mim. O jejum me prepara para a missão que Deus tem para mim. Vai escrevendo aí, lembrando que a missão pode ser uma coisa antiga que Deus já falou e que você abandonou. E na hora que você começar a jejuar, Deus vai dizer, volta pelo teu caminho no deserto. Volta lá para aquele lugar onde você não deveria ter saído. Volta para o seu campo de batalha, Elias. O seu campo de batalhas não é aqui no Monte Horebe. Você está longe de casa, filho. Volta lá para o território de Israel. Lá é o teu campo de batalha. Eu sou contigo. Pode voltar, vai com tudo. Vai com tudo, filho meu. Senta o pé, Elias. Vai lá. Põe o pé na porta. Vai lá, você é meu garoto. Você encarou o rei Acabe, encarou aquela Jezabel. Você é o cara, vai lá. Você conheceu minha palavra, conheceu o meu nome. Já te disse que você não está sozinho. Vai lá e unge Eliseu, profeta em teu lugar. E quem sabe é isso que Deus vai falar com você, você que é pastor, que abandonou o ministério, você que é pastora, que abandonou o ministério, você que é profeta, profetiza, que abandonou o ministério, você que é evangelista, que batia de porta em porta para evangelizar, mas abandonou essa prática. De repente o jejum só vai te levar de volta para o seu caminho de onde você saiu. De repente você é um cara que está me ouvindo agora, que abandonou a família, se separou, meteu o pé, foi embora. E na hora que você começar a jejuar, Deus vai te curar. Deus vai te sarar e vai dizer, volta pelo caminho de onde você veio, volta para a tua família, continua lá, seja homem, encara a tua família, seja homem. Só que jejum é o deserto que eu escolho. Voltar para o caminho no deserto, muitas vezes voltar para o jejum. Você às vezes é uma mulher que já abandonou sua família, que já abandonou seu marido, suas filhas. Na hora que você começar a jejuar, Deus vai sarar o teu coração e Ele vai falar com você, volta para o caminho que você veio, você vai voltar para o lugar onde você jamais deveria sair, você vai voltar. Porque Deus, quando fala, Deus sara, Deus cura, Deus coloca um bálsamo, Ele aplica um bálsamo, tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser diferente. Quem sabe você simplesmente abandonou a sua igreja, você era um obreiro lá na sua igreja, você chutou o balde, abandonou tudo, volta pelo caminho, é isso que vai acontecer. Mas começa a jejuar para ouvir isso da boca do Senhor, não da boca do pastor Cirilo. Vai ouvir da boca de Deus, dizendo, volta pelo caminho por onde você veio. Isso significa voltar para o mesmo lugar de onde saiu. Porque se eu seguir o caminho de onde eu vim, eu vou chegar no lugar de onde eu saí. Certo ou errado? Então, meus amados, o jejum, ele é uma ferramenta de Deus. É uma ferramenta para nos preparar para termos um encontro com nós mesmos e nos preparar para uma missão. O jejum, ele nos conecta a Deus, mas antes de nos conectar a Deus, nos conecta conosco mesmo. E aí Ele nos conecta com Deus, por isso nós somos fortalecidos espiritualmente. Porque só o Espírito Santo pode nos fortalecer. O jejum, ele nos fortalece porque nos torna vulneráveis à presença de Deus. Assim como Elias foi fortalecido, assim como Elias foi orientado, você também pode ser fortalecido, fortalecida, orientado, orientada. Nós podemos voltar para os trilhos de Deus. Então não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Comece a sua jornada de jejum e de oração. Tá? Começa, veja como Deus vai transformar a sua vida. Lembrando que Deus pode te levar para um caminho novo ou te mandar voltar pelo antigo. Mas se você obedecer, vai ser bênção de Deus na sua vida. Amém? Ainda não deu aquela curtida? Não apertou o joinha?
Então aperta o joinha. Pastor, mas eu estou chorando aqui por causa dessa palavra. Mesmo chorando, aperta esse joinha, dá uma curtida aí, ajuda a gente nesse vídeo, porque agora nós vamos orar e você vai continuar e vai chorar cada vez mais, porque Deus está te restaurando, Deus está te mudando para o bem. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui reunidos virtualmente nessa grande congregação de mais de 440 mil ovelhas compradas pelo sangue do Cordeiro. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, hoje aqui inspirados na vida de Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, como está escrito lá em Tiago, Pai Santo, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Isto significa que nós somos homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões que Elias, também sujeitos a viver as mesmas experiências espirituais que Elias viveu. Senhor, coloca coragem no nosso coração, coloca a coragem de Elias de encarar aqueles que são mais fortes do que nós. Coloca, meu Deus, a disposição para jejuar, a disposição para caminhar. Nos ajude a buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, Senhor, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Pai Santo, nos livra desse evangelho de só buscar as coisas em primeiro lugar. Senhor, que nós possamos buscar a tua presença em primeiro lugar, porque as coisas serão acrescentadas àqueles que te buscam. Pai Celestial, a tua palavra é clara no Salmo 23, verso 1, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não nos faltará nada. Muitas vezes estamos na escassez, é porque estamos evitando de viver a vida espiritual que nós temos que viver. Dá-nos força para jejuar, dá-nos força para orar, dá-nos forças para te buscar em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade, meu Deus, largando a carnalidade, largando o pecado, meu Deus, e os vícios deste mundo. Pai Santo, em nome de Jesus, nós pedimos a tua provisão, a tua cura para todos aqueles que estão enfrentando agora enfermidades emocionais, espirituais, enfermidades físicas, crises existenciais, problemas emocionais diversos. Meu Deus, que nós não usemos isso como desculpa para não buscarmos ao Senhor, porque a tua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto ele está perto. O Senhor está perto de nós. O Senhor disse que nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Senhor nosso Deus, livra-nos das obras da carne que tem nos afastado de ti, Senhor. Obras da carne, pecados, meu Deus, que tem alimentado os demônios, porque demônios não têm corpos, eles se alimentam do pecado dos homens. Meu Deus, livra-nos da imoralidade sexual que alimenta os demônios. Livra da impureza sexual, da libertinagem, Senhor, do roubo, da mentira, Senhor, do engano, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, atitudes da ira, da raiva, Senhor, do desamor, em nome de Jesus, Pai, da maledicência, da divisão, da discussão sem sentido. Livra-nos, ó Deus, porque isso está alimentando o demônio. Nós ordenamos a todo demônio que está encostado neste homem, nesta mulher, para se alimentar de pecados. Eu te ordeno, solta agora essa vida, em nome de Jesus Cristo. Solta a vida desse homem agora, solta a vida desse jovem, solta a vida dessa mulher. Meu Deus, esse jovem que está nas drogas, meu Deus, esse demônio que está encostado nele, nela, em nome de Jesus Cristo, para se alimentar do vício das drogas, eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, essa entidade, solta este jovem, solta esta jovem, solta este adolescente, solta esta adolescente, solta esta criança agora, em nome de Jesus Cristo. Solta este homem, solta esta mulher, solta este homem que está no adultério, essa mulher que está na prostituição. Vai soltando agora esse espírito de mentira, que ele seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, vai arrancando agora com a tua mão, vai desembainhando a tua espada, ó anjo da presença de Deus, e vai cortando, em nome de Jesus Cristo, essas correntes malignas e libertando para a glória do teu santo nome. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, todo espírito da mentira, em nome de Jesus Cristo. A mentira é que, como sofisma, a mentira que parece verdade, aquela verdade que nós criamos para nós, aquela verdade que nós imaginamos, Pai, essa paranoia, espírito de paranoia, eu te repreendo, essa é a palavra, espírito de paranoia,
espírito que diz que cria historinhas na alma, na mente, em nome de Jesus Cristo, que tem mantido essa pessoa cativa na mentira que parece verdade, mas é uma verdade que foi criada, foi fabricada pela própria alma dessa pessoa. Que a verdadeira verdade é a palavra de Deus, a verdadeira verdade é aquilo que está de acordo com os princípios de Deus. Meu Deus, a tua palavra diz que uma causa parece justa até que se ouve o outro lado. Então toda verdade paralela que foi criada na mente dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, está mantendo ela presa, está mantendo ela inativa, não está deixando a tua filha, o teu filho prosperarem. Em nome de Jesus, eu quebro isso agora no mundo espiritual e ordeno a esse demônio que está se alimentando desse sofisma, solta essa vida agora, esse encosto que está encostado nessa pessoa para se alimentar desse sofisma. Eu repreendo, solta agora em nome de Jesus Cristo, solta agora em nome de Jesus. Meu Deus, essa pessoa que só vive de planos que nunca são executados, Senhor, isso é um espírito de distração, um espírito de distração que leva ela a fabricar estes sonhos na sua mente, sonhos que ela nunca deu um passo, que ela nunca moveu uma palha para que isso aconteça. Meu Deus, livra essa pessoa desse demônio de distração, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno a você, encosto de distração, de entretenimento emocional, eu te ordeno, solta agora, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que está criando fantasias na sua mente, fantasias profissionais, fantasias sexuais, fantasias de relacionamentos que nunca existiram e talvez nunca existirão, fantasias religiosas de ministérios mirabolantes, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno esse espírito de fantasia, solta a mente dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu abençoo o teu filho nesse dia, eu abençoo a tua filha nesse dia, em especial aqueles que estão enfermos e doentes. Vem com o teu bálsamo de cura, vem com o teu bálsamo de alívio sobre a vida deles, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz que digno é o trabalhador do seu salário. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Senhor, eu coloco esse trabalhador que está falido, esse trabalhador que está quebrado, esse trabalhador que está desempregado, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo. Eu coloco cada um diante de ti, esse trabalhador que está endividado. Abre as portas, abre novas portas, novas oportunidades, Senhor, de provisão e de trabalho, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e Pai, eu coloco diante de Ti essa pessoa que está com causa na justiça, que está enfrentando processos judiciais, meu Deus, processos muitas vezes injustos, mas o Senhor não é injusto, o Senhor é um Deus justo. Abre os olhos dos julgadores, abre os olhos dos magistrados, abre os olhos dos juízes. Mostra a eles onde está a tua justiça nessa causa. Meu Deus, nós repreendemos toda causa fraudulenta, toda causa mentirosa, toda litigância de má fé, todo processo de divórcio, meu Deus, que está agora correndo. Pedimos por restauração dessa família, em nome de Jesus Cristo. Processos trabalhistas que muitas vezes são majorados ali os valores, são processos mentirosos. Meu Deus, tem misericórdia desse empregador e desse empregado. Faz justiça, porque está escrito, meu Deus, lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 34, a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Livra, meu Deus, esses juízes e juízas de pecarem na hora de determinar a sentença baseada na lei. Ajuda-os, ó Deus, abre os seus olhos para as jurisprudências, abre os seus olhos para as interpretações corretas, meu Deus, principalmente nesse tempo onde a justiça tem sido torcida, Senhor, para dar lugar a falsos direitos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia dos Estados Unidos da América, tem misericórdia das nações, faz uma obra no poder judiciário das nações, Senhor, em especial no Brasil. Livra, Deus, em nome de Jesus Cristo, da perseguição política, da perseguição religiosa, da perseguição, meu Deus, financeira. Oh, meu Deus, essa pessoa que está tentando tirar proveito de uma situação, tirar o dinheiro do outro, em nome de Jesus Cristo, Pai, entra com a tua justiça, porque o Senhor é Deus justo. Agora, toda causa justa, Senhor, toda causa verdadeira, que ela seja atendida pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pela igreja perseguida, oramos, Senhor, por Israel, por Jerusalém, oramos pelo Brasil e pelos Estados Unidos da América. Salva
meu Deus, e abençoa as nações para a glória do teu santo nome. E eu quero aqui deixar uma palavra de Deus sobre você. Em nome de Jesus Cristo, eu decreto uma graça de Deus superabundante sobre a sua vida neste dia, que todas as cadeias infernais sejam quebradas pelas espadas aí dos anjos de Deus, e que a paz de Deus, ela guarde você, ela guarde a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Amém? Em Cristo Jesus, para a glória do nome do Senhor. Não se esqueça de dar aquela curtida, de compartilhar o vídeo no seu grupo de WhatsApp. Deus abençoe.